são comuns os casos de brigas e discussões no trânsito de Campo Grande. E essas situações são perigosas, elas podem ocasionar acidentes ou até mesmo tragédias. E é comum também a gente ouvir de motoristas, ciclistas e pedestres que campograndense não sabe dirigir. E com isso surge a dúvida: esse é um problema dos motoristas ou reflexo de uma engenharia de trânsito ineficiente? O psicólogo da AGETRAN, Renan Soares Júnior, dá mais detalhes sobre essa questão. O trânsito é um termômetro social, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito com aquela ideia do desenho do Pateta, né? Que dentro do trânsito a pessoa é de um jeito e fora ela é de outro. Então, tanto o que acontece no trânsito influencia as pessoas nos ambientes fora, quanto o inverso também é verdadeiro, né? E uma das questões que a gente precisa observar é que muitas vezes é um desentendimento no trânsito, é um conflito que vai ser justamente a gota d'água de alguém que já está numa situação limite, né? E aí vem o agravante dessas situações de explosão que nós temos tido e de desentendimento e até das pessoas muitas vezes chegarem às vias de fato. O que é muito importante é que a gente fale para todo mundo que usa o trânsito, né, que as pessoas utilizem o comportamento defensivo, ou seja, estejam sempre na via com a sua tarefa prioritária, que é somente estar no trânsito. Então não fazer outras coisas, comer, beber, usar o celular, ou seja, né, então que a pessoa esteja concentrada, focada no trânsito, utilize a velocidade adequada, a distância de segmento, né, consiga se relacionar de maneira harmoniosa para que a gente tenha um comportamento que a gente chama de preventivo, né? E uma vez que exista um conflito, que exista alguma situação, que a pessoa não provoque, não reaja, né? Porque é justamente muitas vezes isso que tem acontecido em algumas situações, não só aqui em Campo Grande, mas em vários lugares do Brasil. Principalmente hoje a gente tem muitas pessoas, né, que possuem armas de fogo, que muitas vezes vão, né, reagir de uma maneira mais agressiva por uma situação de trânsito. Então é importante que as pessoas não reajam. Tenham uma maneira preventiva de estar no trânsito para evitar que esses conflitos aconteçam e, caso haja um conflito, né, administrá-lo para que ele não escale para uma situação de um conflito maior e até funesto. Que ele se sente muitas vezes descolado desse tecido social, mas é um comportamento muito similar ao que a gente vê nas mídias sociais, por exemplo. Que a pessoa se sente protegida e aí ela fala coisas mais agressivas que ela não falaria se ela estivesse diante da pessoa, né? Então, o trânsito ele também tem esse mesmo tipo de problemática, né? Mas como a gente vê as mídias sociais, a gente tem problemas, né, de violência nas escolas, entre vizinhos, né, violência intrafamiliar, e isso também acaba se expressando no trânsito, por isso que a gente observa que o trânsito é um termômetro social dessa violência que está espalhada por vários ambientes na sociedade. Tanto tem a relação ao próprio comportamento do indivíduo, quanto às questões ambientais. Então é importante que a gente veja que, por exemplo, nos sinistros que nós temos, uma boa parte deles acontece por pessoas que não são habilitadas, ou seja, as pessoas nem têm a formação mínima para estarem nas vias, né? Essa é uma questão. A outra questão é, as pessoas muitas vezes fazem a formação e você tem alguns conhecimentos que vão ficando esvanecidos, que vão ficando pelo caminho. Então há essa necessidade, inclusive, das ações, né, educativas que a gente exerce com as pessoas que já estão no trânsito, né, não só com as crianças, como é feito nas escolas, mas também nesses ambientes, muitas vezes de trabalho, semana interna de prevenção de acidentes que a gente faz para conversar com as pessoas que já estão no trânsito, né? E as modificações ambientais, elas são também importantes, né? E nós temos aí o caso dos ciclistas, que aqui em Campo Grande, né, nós tivemos um crescimento bem grande do sistema cicloviário, o que resultou numa diminuição dos óbitos de motociclistas, né, nessa última década, como nós podemos ver pelos números. Então, obviamente, é uma questão que não tem uma causa só, né, e por isso que a gente tem essa necessidade de integração das ações de educação, de fiscalização, né, e também das modificações de engenharia, como se pede hoje no Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, que é o conceito da visão zero, né? A gente sempre, em todos os trabalhos que nós fazemos, tanto nas abordagens de rua, quanto a grupos especiais, em empresas, né, locais que nos chamam para as palestras, para as atividades que nós fazemos fora daquele ambiente canônico, das escolas de educação para o trânsito, são questões que a gente sempre aborda, ou seja, da necessidade que as pessoas têm cada vez mais de fazer o planejamento antes de entrar no trânsito, né, de tomar os cuidados, porque o trânsito muitas vezes pode ser esse ambiente estressante. Então é importante que cada vez mais a gente fale sobre isso para evitar que esses casos aconteçam, né? E infelizmente nós temos visto que muitas vezes esses casos têm ficado cada vez mais frequentes.